Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem a honra de receber a Ingrid Barff, que é vice-presidente da AB Startups, né, a Associação Brasileira de Startups, que também é cofundadora da Fintech Linker. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre grandes insights aí que foram capturados, né, através de uma pesquisa chamada Mapeamento Fintech 2022, que foi realizada pela Deloitte em parceria com a AB Startups. Puxa, Ingrid, primeiro, obrigado pra caramba, né, você está aqui com a gente hoje. E aí, se você puder começar, né, contando um pouquinho da sua trajetória, né, você é uma pessoa aí mega, é uma mega referência, né, nesse mercado. Então seria super legal você contar até onde você chegou na Link, depois a venda. Acho que é uma história aí fantástica. Por favor. Boa. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Assim, eu tenho um prazer imenso de falar sobre todos esses temas, sobre banco, fintech, sobre inovação dentro do mercado financeiro. Eu vim de mercado financeiro tradicional, trabalhei muito tempo em banco de investimento, fui Santander, depois fui para o JP Morgan, fiquei quase 10 anos no JP, e foi um MBA que me despertou para esse mundo da inovação. Eu não tinha certeza ainda qual era exatamente o que eu queria fazer, o business que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria mais trabalhar no mercado financeiro como eu estava trabalhando. E eu fiz um mini sabático, fiquei viajando pela Ásia durante um tempo. Eu brinco sempre que eu não encontrei a paz interior, é só para vender pacote de viagem. Mas quando eu voltei por uma coincidência do destino mesmo numa grande fintech, que hoje é uma grande fintech, mas que na época era super pequenininha, que foi o Neon. No Neon eu tive uma escola sobre fintech, então eu pude aprender bastante coisa de fintech, do mundo de regulação, por exemplo. Foi quando eu comecei a estreitar relacionamentos com a BFintex, que eu fui diretora. E naquele momento eu fui com a missão de construir a conta digital PJ. Num momento em que todo mundo estava tentando entender o que era conta digital PF. Então eu brinco que foi uma inovação dentro da inovação, e eu pastei bastante para tentar mostrar para as pessoas que, poxa, o PJ também era um mercado super desassistido, que putz, assim, o número de empreendedores aumentava a cada ano, os tickets eram muito bons também para você desprezar. Então, aprendi bastante sobre tudo isso, e aí em 2018, eu tinha saído já do Neon, passei alguns meses na Foxbit como diretora de blockchain. É uma parte da minha vida assim que eu tive que deixar um pouco de lado para focar no Linker, mas eu gosto muito dessas tecnologias emergentes. Eu virei delegada brasileira da ONU para blockchain, especificamente para o setor financeiro. E nesse meio do caminho eu encontrei meu sócio, que estava voltando dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, para construir também uma fintech, e era muito focado no que ele estava vendo lá, que estava acontecendo, principalmente no Vale do Silício. Por exemplo, Brex já estava numa super crescente, e quando ele veio para o Brasil, pouquíssimas pessoas falavam de conta digital PJ, de serviços financeiros para PJ, e uma dessas pessoas era eu, e um amigo em comum apresentou a gente, e desde 2018 a gente fundou o Linker. Aí o Linker, no finalzinho do ano passado, se juntou à OMIE. Então, assim, foi super interessante, porque a OMIE, quando a gente foi conversar pela primeira vez com a OMIE foi falando coisas que pareciam música para o nosso ouvido, assim. Porque, poxa, esse negócio de empoderar o empreendedor, de ajudar o empreendedor a ter sucesso, de uma maneira ou de outra, trazer o contador para essa parceria, era exatamente tudo que a gente fazia. Inclusive, a gente tinha uma estratégia de contadores também, e foi um casamento super acertado. Daqui a pouquinho faz um ano, estou dentro do Linker ainda, também cumprindo com tudo que a gente já fazia antes. Agora a gente faz parte de um grande grupo, que é o OMIE, e tá bem legal. Que bacana, parabéns, né? Bela trajetória aí nesse setor, né? Vamos depois falar um pouquinho aí de, né, esse futuro, né? Acho que tem muita coisa nova vindo também, né? Mas É, pode falar. destacar que fala sobre a nossa história, conta uma história, na verdade. O storytelling parece super bonito, né? Parece que, poxa, a gente acordou, os passarinhos cantando e deu tudo certo. Ah, E
aconteceu o deal com o MIE e fomos felizes para sempre. Mas a gente sabe que essa jornada não é assim. A gente sabe que, poxa, é muito não para você receber um sim, foram muitas dificuldades, muitas mesmo, e eu gosto de destacar para tentar também não iludir ninguém que queira entrar nesse mercado e depois acha que vai ser tudo muito lindo, maravilhoso, e assim, o caminho é bastante difícil mesmo, bastante tortuoso, e algumas vezes a gente acerta, e quando a gente acerta de verdade, mas assim, só para falar que, poxa, também passei por toda essa jornada empreendedora e continuo tendo vários desafios, porque a gente não parou, né? A gente continua e quer crescer da mesma forma. Então, eu costumo dizer que a vida, quando a gente conta as nossas histórias de sucesso, né, parece que é linear, mas na verdade é um miojo. É um miojo nojento que, poxa, uma hora está em cima, está embaixo, está de lado, e que a gente vai trabalhando para que dê tudo certo. Sem dúvida, perfeito. Poxa, se a gente puder começar, a gente falar um pouquinho aqui de investimentos, né? É um pouco curioso, eu acho, o corte, né, talvez, né, dessa foto, né, da pesquisa, que a gente está ouvindo muito agora também sobre uma certa retração, né, de investimentos, né? Seja questão de inflação, aumento de juros, essa confusão toda. E aí, se você puder contar um pouquinho assim, como é que vinha, né, a pegada de investimento em fintech e, na tua visão, o que que aconteceu e quando é que isso volta, né? Qual é a tua visão sobre esse ponto, por favor? Olha, quando você observa o passado, e eu sou economista, né? Então, a economista adora também observar o passado, né, para tentar entender também o presente. Mas quando você observa o passado, você percebe que de tempos em tempos existem alguns ajustes de mercado. Seja por um motivo ou por outro, ou porque a demanda não tá, ela foi superestimada, ou então porque a oferta está realmente em demasia, ou porque, enfim, tem muito bom humor, às vezes tem muito pessimismo. Então, de uma maneira ou de outra, quando você observa a história em qualquer setor, em todas as indústrias, você vem observando que de tempos em tempos os ajustes, né, eles vão acontecendo. Até tem Smith que fala da mão invisível, e eu acredito muito nessa mão invisível, e essa mão invisível é o próprio mercado mesmo, que seja por acontecimentos aleatórios, como, por exemplo, infelizmente, uma guerra, uma pandemia, ou seja por alguma ação mesmo que se descobriu futuramente errada, mas existem esses ajustes e o que está acontecendo hoje, principalmente no mercado de startup, não é único exclusivo de fintech, é um pouco desse ajuste. Houve sim, muitas vezes, um otimismo, houve uma crença num modelo de negócio específico, que era um crescimento extremamente acelerado da base, com muito cash burn, e que, num momento de crise, você enxuga isso e aí você tem que rever um modelo de negócio para mostrar para os investidores os resultados. Então, eu sei que eu sou um pouco otimista, né? Empreendedora é bastante otimista, inclusive, mas eu enxergo isso como um dos milhares de ajustes que a gente passou e vai passar, e que, enfim, os modelos de negócio eles vão se acomodando, eles vão se adaptando, e aí a gente vai tendo outros tipos de rodada, porque não só em fintech, como eu falei, eu acho que no mercado de startups como um todo, a gente via alguns modelos de negócio que, poxa, era só baseado nesse crescimento super acelerado e, pô, depois pensa no como vai rentabilizar, era muito mais fácil você ter uma base grande e depois você rentabiliza, e isso foi uma aposta. Para alguns modelos deu certo, para outros não deu, e agora a gente ajusta a rota. Mas só falando que para todos nós do mercado, essas notícias, elas não são legais, sabe? Então, assim, a gente não gosta de ver colega nosso de fintech com problemas em captar. A gente não gosta de ver, por exemplo, modelos sendo extremamente ressachados, só que estão há anos aí no mercado, também aí dando a cara a tapa, tentando inovar num mercado que a gente sabe que é muito centralizado, muito ali
centralizado mesmo em 5 grandes bancos, então não é um ambiente fácil de você trabalhar, e eu falo que eu fico chateada com isso, porque, como eu falei, né, a gente sabe o dia a dia do empreendedor, então eu me compadeço muito de todos esses colegas que estão passando por esses ajustes, mas no meu ponto de vista são ajustes de um otimismo que existiu e por condições até alheias ao empreendedor, aconteceram e agora a gente tem que trabalhar com essas variáveis. Perfeito. E uma dúvida assim, agora, né? Vamos chamar a turma que está aí numa fase ainda pré-seed, seed, ou a turma que já deu uma crescida boa, aonde que nesse momento há menos facilidade, vamos dizer assim, ou aonde que a vida continua igual, né? Você sabe dizer? Eu estimo, aí é uma opinião pessoal mesmo, que a vida continua igual para os menores, para os pequenininhos, naquele que estão no pré-seed, como você, anjo, pré-seed, seed, como eles estão no começo, você consegue ajustar mais rápido essa rota, né? Então você consegue dar lá um refresh na planilha, refazer os cálculos e aí ir com um valuation, por exemplo, muito mais pé no chão para as rodadas. Agora, que são muitos, né? Assim, quando a gente fala do universo de fintechs e de startups, como eu falei, né? A gente estima, por exemplo, que a gente tenha por volta de, sei lá, 2.000 fintechs no Brasil. Tem fintech que não se considera fintech, enfim, mas estima-se que tem umas 2.000 fintechs no Brasil. 90% dessas fintechs são pequenas fintechs, são ali estágio inicial ou bem pequenas. Então, para as maiores, ficou realmente um pouco mais difícil de você manter os valuations mais esticados, como a gente vinha observando. Agora, para a esmagadora maioria das fintechs que estão naquele early stage, que são menores, eu acho que a vida continua business as usual, sabe? Legal. Uma outra curiosidade, né? Até nesse mapeamento também, você que é uma representante das mulheres, né? Nesse mundo, né? Que falando em concentração aí, né? Também tem uma concentração grande, né? De homens, né? Como é que está mudando isso? Você, acho que não deixa de ser um exemplo aí também, onde inspira, né? Inspirou aí outras mulheres. Como é que você vê esse movimento? Olha, eu acho que a gente tem bastante trabalho pela frente. Eu acho que não é uma mudança de um dia para o outro. Eu confesso que eu trabalho arduamente todos os dias para tentar trazer mais colegas para o palco, para expor mais outras pessoas, outras empreendedoras que eu sei que estão fazendo um trabalho super legal, que estão desempenhando um papel legal, que têm boas ideias, por exemplo, mas acho que a gente está ainda no começo dessa jornada, sabe? Acho que tem muito trabalho pela frente, e é em vários estágios, assim, a gente obviamente tem que trabalhar para que essas mulheres elas apareçam mais, mas quando você tem poucas, mesmo que todas apareçam, ainda vão ser poucas mulheres. Então, a gente tem que trabalhar também para despertar o interesse das meninas, das adolescentes, das jovens que ainda vão cursar a faculdade ou que estão, de uma maneira ou de outra, buscando uma carreira no mercado financeiro, para não desistir, para seguir, para se interessar por matérias como engenharia, matemática, ciências, tecnologia, principalmente tecnologia, porque a gente sabe que esse é um mercado de fintechs, por exemplo, muito tecnológico, para que a gente mude esse cenário. Então, não adianta a gente querer mudar só com o que tem agora, porque se a gente tem 10 fundadores de fintech, não dá para a gente colocar as 10 num evento para poder acomodar e ficar mais equilibrado, né, essa questão de gênero. Mas se a gente trabalha outras esferas, outros estágios, acho que a gente, daqui a algum tempo, a gente vai ver alguma mudança efetiva. Mas é difícil, é um trabalho, assim, de step by step, de formiguinha, todos os dias, e não pode desanimar, né? Muitas vezes desanima, mas você tem que ir lá se automotivar para continuar a jornada e tentar ser uma referência positiva. Eu costumo dizer também, Marcelo, que é, estar numa posição de destaque tem muita responsabilidade, porque eu tenho que
olhar por mim, mas eu tenho que olhar por todo mundo que vai vir e todo mundo que está ali próximo, que de uma maneira ou de outra se inspira, porque a gente não tem muito essa noção, né? Então a gente não tem como mensurar esse tipo de coisa. Então o que melhor a gente pode fazer é ser um bom exemplo para todo mundo, né? Dentro de casa, fora de casa, profissionalmente, mas principalmente quando a gente está falando de mercado extremamente masculino, eu tento todos os dias ser um bom exemplo nesse sentido, é uma grande responsabilidade, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque isso impacta muitas pessoas. Como eu falei, é um trabalho de formiguinha, é difícil pra caramba, porque eu sou ser humano também, seres humanos erram, mas eu todos os dias eu penso muito bem nas coisas que eu vou falar, porque eu sei que isso pode impactar as pessoas, então ter esse cuidado eu acho super importante também. Perfeito, legal, muito bom. Outro ponto, Ingrid, em termos de assim segmentos, né, como as categorias, né, das fintechs hoje, né, com base nesse novo mapeamento, você vê alguma mudança não vou dizer de tendência, né, mas eu lembro que por meio de pagamento era o que mais bombava, né, crédito bombava. Isso continua. Tá vindo aí alguma outra categoria, vamos dizer assim, crescendo mais do que a média? Como é que você está vendo a composição dessa carteira, vamos dizer assim? De verdade, é bem o que você falou, assim, há uns anos atrás a gente tinha a parte de pagamentos como carro-chefe dessa fila, então, assim, grande parte das fintechs era dessa parte de pagamentos, e aí pagamentos, entenda-se, pagamento de boleto, as wallets, né, que são as contas de pagamento, existiam, inclusive, as fintechs de emissão de boleto, de cartão pré-pago, isso tudo entra ali dentro da vertical de pagamentos. E na sequência sempre foi crédito. Então a gente tinha ali essas duas, fazendo dobradinha ali, né? Tipo, pagamento e crédito durante muito tempo. O que a gente vem observando, até nesse mapeamento, é um interesse maior dos fundadores por fintechs que sejam de back-office. E aí, quando eu falo back-office, são fintechs que estão mais preocupadas em resolver os problemas de tecnologia financeira de outras empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma que algumas que são bem conhecidas, né, que são de Bank as a Service. Então, você tem Swap, você tem Pomelo, você tem Doc, que são as fintechs que a gente chama de back-office. Então, a gente viu que mudou muito rápido isso, de uns tempos para cá, de fato, essas fintechs de Bank as a Service têm sido bastante procurado pelos empreendedores, despertou o interesse dos empreendedores. E também crédito continua nessa lista, como também despontando aí, eu acho que a gente ainda tem muito caminho pela frente com relação a crédito. Com relação a pagamentos também, mas hoje em dia a gente já tem mais oferta. Acho que agora a questão de pagamentos é você ter essa educação financeira mesmo. Agora, a parte de crédito, poxa, se a gente tem metade da população brasileira desbancarizada, 70% a gente acredita, são estimativas assim, super informais. 70% não tem acesso a crédito. Então, ó, o tamanho do mercado que a gente pode alcançar ainda, e crédito tem de tudo quanto é tipo, né? Então, você tem empréstimo pessoal, capital de giro para a empresa, você tem cheque especial, créditos atrelado, por exemplo, ao faturamento da empresa, com garantia no faturamento, adiantamento de recebíveis. Então, tem uma série de tipos de crédito que eu acho que a gente vai ficar uns anos ainda vendo essa lista crescer. Agora, um outro ponto, Ingrid, em termos de, assim, é um número, né, de fintechs, por outro lado, também muito grande, né, parece assim, né? Em termos de consolidação desse mercado, você já está vendo algum movimento? Isso é uma tendência inevitável? Como é que você vê isso? Eu vejo com muito bons olhos, assim, né? O que aconteceu com o Linker foi exatamente um exemplo dessa consolidação. Só um minutinho, desculpa atrapalhar, é que estão tocando a campainha. Sem problema.
Estamos indo bem, Juliana. Então, sim, só tô acompanhando por aqui. Tá divertido aqui, boa. Tá mesmo. Tá bem legal. Vai Ah, render um conteúdo bacana. Gente, desculpa, é que eu tô me mudando hoje, né? Estou aqui na casa nova, cheia. parabéns, show. Que eu tô aqui, tipo, olha só que legal. No escritório novo, que ainda não tem nada, mas tudo bem. Que bom, que bom. Bom, vamos lá, desculpa, tá? A gente estava falando sobre o número de fintechs, né? A questão de consolidação, né? Você estava citando aí vocês mesmo como um bom exemplo, né? Então, assim, poxa, consolidação de mercado e junção, JV, é também uma tendência super natural daquilo que, poxa, dá certo, no meu ponto de vista. Então, muitas vezes, para uma empresa maior, é muito mais fácil você comprar uma outra empresa do que você desenvolver internamente. Por outro lado, também é super mais fácil você, quando você quer diversificar uma linha de negócio, você não criar essa linha de negócio, você simplesmente adquire uma empresa, investe numa empresa. A gente viu também muitas empresas fazendo investimento estratégico. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, de coisas a serem desenvolvidas. Porque se esse movimento acontece, significa que deu certo, sabe? Porque se alguma empresa tem interesse em comprar você, significa que você acertou a mão de uma maneira ou de outra. Sim, Porque, na verdade, se você fala de startups de uma maneira geral, o empreendedor busca o quê? Um business perene, obviamente, mas também uma saída. claro. E essa é uma opção de saída muito interessante, porque poucos vão na bolsa, né? Vão até a bolsa de valores abrir capital. São muito poucas, muitas vezes, até pelo tipo de negócio, nem sempre é tão interessante, depende muito. Então, uma boa saída também é você se juntar com alguém que está fazendo um bom papel. Perfeito. E você vê assim, em algum desses segmentos um movimento como esse mais acelerado? É bem distribuída esse movimento ou tem algum grupo aí com mais apetite o que gera, né, mais interesse? Existe isso? Olha, tem um pouco, né? Se você olhar os movimentos, acho que os grandes bancos, né? Obviamente, eles têm interesse muitas vezes em business de fintech e empresas de varejo também. Eu vejo bastante movimentação. E aí, empresas de varejo, poxa, desde Magalu, né, até, ah, enfim, outros grupos econômicos super grandes que têm um volume financeiro interno muito grande e que uma fintech vai casar super bem para resolver esses gargalos do dia a dia e aproveitar as oportunidades. Eu vejo, por exemplo, grandes varejistas de beleza que algumas desenvolveram a sua própria estratégia ali de pagamentos, outras optaram por aquisição, por investimento estratégico, então acho super bacana. Legal. Do ponto de vista de modelos de negócio, assim, o que se destaca hoje, onde essa própria, né, a própria pesquisa aí está trazendo? O que você destacaria né, em maior, os grandes grupos, né, de modelo de negócio que permeiam o mercado hoje? Eu vejo muito essa questão de tecnologia, então você não só Bank as a Service, mas como a gente nomeou, back-office mesmo, então infraestrutura tecnológica para resolver problemas de setores financeiros de empresas ou então de grandes bancos, de uma maneira ou de outra, você não atendendo o cliente final, mas sim a empresa que presta serviço para o cliente final. Outra coisa super interessante é o mercado de PME. Então, lá em 2017, quando eu estava no Neon, eu falava: PME é o caminho, porque PME, poxa, a gente tem muita PME desassistida, PME que gira economia, tem a possibilidade de impacto grande no PIB. E agora, felizmente, a gente está enxergando que existe mesmo esse movimento de atender melhor essas PMEs, seja através, como linker, de uma conta digital e serviços financeiros transacionais, seja através de um software de gestão, seja através de crédito.
Então, não é um segmento específico de fintech, mas é um segmento específico de setor a ser atacado, entendeu? Legal. Agora, uma outra coisa. Não, assim, por último, mas não menos importante, o Open Finance. Perfeito. Legal. Tem um caminho muito longo pela frente, mas com certeza a Open Finance vai despontar bastante. Vamos já falar do Open Finance, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. A promessa, assim, aquela, né, grande promessa, né, das fintechs, né, como um todo, né, de alguma forma apoiar, né, a reduzir a concentração bancária, né, de tratar aí o desbancarizado, os subbancarizados, né, e mais eficiência, né, nas operações. Olhando para trás, assim, até agora, assim, quais foram as grandes, na sua visão, assim, as grandes vitórias que esse movimento todo, né, de fintechs, acho que já trouxe para o mercado, assim? O que já se, né, que parte do sonho aí, vamos dizer assim, já é realidade hoje, na sua visão? Poxa, eu acho que essa questão de conta digital, no começo, assim, era muito claro. As pessoas tinham muito medo disso. Então, a segurança era o físico, é você olhar olho no olho de alguém para saber que realmente aquilo existia. Eu acho que as fintechs elas trouxeram esse conceito do digital para o financeiro de maneira muito forte. Então, assim, já aconteceu. Tanto que é interessante que algumas iniciativas de bancos tradicionais que são digitais, muita gente acha que é fintech. Sim. Então, você assim, poxa, não, vou dar um exemplo, o Next, vinculado ao Bradesco. O Next é uma fintech. Não, é uma estratégia digital de um banco grande, de um banco incumbente. Não é uma fintech, porque não é uma startup, né? Partir do princípio que a fintech é uma startup de serviços financeiros. Então, todo esse conceito de digital, principalmente para PF, porque PF foi o primeiro, e agora muito forte também para PJ, essa confiança, você abrir conta, experimentar, eu acho que isso foram as fintechs que trouxeram de uma maneira ou de outra. Esse esforço de bancarização, então a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas eu acredito que as fintechs também estão ajudando nesse impacto social positivo de bancarização da população. Infelizmente, a gente tem uma população bem desbancarizada ainda no Brasil, mas acho que esse conceito as fintechs também estão trazendo muito forte. A parte também de educação financeira ajudou pra caramba, assim, então é super interessante ver hoje em dia os fóruns de discussão das pessoas falando abertamente sobre boleto, compensação, cartão, ter acesso a cartão, é o que eu digo de dignidade financeira vinculado também com a educação financeira, que é uma das bandeiras que eu mais gosto, Marcelo, assim, para mim, quando eu fizer o meu mestrado, com absoluta certeza, eu vou querer falar sobre essa questão da dignidade financeira, de você ser percebido, não ficar à margem da sociedade com relação a serviços financeiros. E eu acho que, nesse ponto, as fintechs fizeram um trabalho brilhante. E aí tem muita coisa ainda pela frente, sabe? Então, sou um pouco suspeita para falar também, né? Legal. Você comentou, né, do Open Finance, Open Banking, e você participa, né, do board aí de Open Banking, né, do Banco Central. Você puder dar assim, uma mega resumida, mas qual a situação hoje, né, em termos de, seja números aí de consentimento, a velocidade com que, né, isso está, vamos dizer assim, conquistando aí o dia a dia, né, do mercado e as fases também. Se puder fazer um panorama legal aí para a gente, por gentileza. Eu também quase não gosto de falar sobre isso, sabe? Então, poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre isso. Enfim, bom, o Open Finance ele vem também com esse papel de democratizar o acesso aos serviços financeiros, então tem muito a ver com o que eu estava falando dessa questão de democratização financeira. Ele tem 3 pilares básicos para serem assim, para serem resolvidos, né, na sociedade. O primeiro deles é melhorar o acesso a serviços financeiros, como eu estava falando. O segundo pilar é democratizar o crédito. Então, a partir do momento que eu facilito o acesso, eu também posso criar modelos de negócio que democratize o crédito. E o terceiro grande pilar, que eu gosto muito de falar, porque não é tão óbvio quando você pensa em Banco Central, é
é melhorar a experiência do usuário. Eu brinco que quando você tem uma fintech, você é um pouco psicólogo também, porque todo mundo vem com uma história triste e fala, não, porque eu tive que ir na agência, porque eu tive esse problema, tal, não sei o quê. Então, essa experiência, ela tem muita fricção, ela é muito dolorosa ainda. E aí o Open Finance vem com esses 3 pilares, e de que maneira, né? Fazendo com que o consumidor se empodere dos seus dados de consumo, de comportamento financeiro. Então, como é que funciona hoje? Hoje você fica preso dentro de uma instituição porque você não consegue pegar, exportar os seus dados e compartilhar com uma outra instituição, então você acaba ficando tudo lá, porque você tem ali a conta, há 15 anos você tem a conta lá, então quando você vai pegar crédito, obviamente aquele banco te conhece muito mais do que outros, você não consegue trazer esses dados financeiros para nenhum lugar, e aí você fica lá preso, isso é muito ruim para a competição, né, e muito ruim para a inovação, mas também muito ruim para o consumidor, porque ele não vai pegar aquilo que é melhor para ele vai pegar aquilo que está disponível, e vai estar disponível única e exclusivamente naquela instituição que ele tem há anos. O Open Finance vem com essa possibilidade, esse empoderamento. Então, eu sou dona dos meus dados pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já que eu sou dona dos meus dados, eu posso compartilhar com quem eu quiser, quais dados eu quiser e por quanto tempo eu quiser. Então, o Open Finance é a infraestrutura que vai trazer esse poder para o consumidor para que ele consiga fazer esse compartilhamento de maneira extremamente segura. Então, é importante falar isso, que não é uma piscininha de dados que os bancos vão lá, as fintechs, mergulhar atrás dos seus dados. Não. É quando você quiser, você que vai solicitar, falar, eu quero compartilhar os meus dados com tal instituição, quais dados você quer compartilhar e por quanto tempo, e depois isso pode ser revogado a qualquer momento. Então, é uma liberdade super interessante, um poder muito importante também para o sistema financeiro. E eu costumo dizer que vai ter um Brasil antes, que nem o Plano Real, um Brasil antes e um Brasil depois do Open Finance. Obviamente que é um trabalho de longo prazo, como você falou, assim, são algumas fases, a gente tem 4 fases mínimas, mas isso não significa que acaba nessas 4 fases, é um projeto vivo, então ele vai estar sempre sendo aprimorado, mas eu tenho certeza que vai ter um impacto gigantesco, e só para você ter uma noção, o nosso Open Finance foi muito espelhado no Open Finance de UK. Então, a gente viu que teve esse Open Banking, Open Finance lá em UK, e a gente bebeu muito dessa fonte, muitas das coisas, inclusive de governança que a gente tem aqui no Open Finance do Brasil, foi de lá, foi o que a gente observou por lá. Nosso Open Finance está bem longe da maturidade do Open Finance de UK, eles começaram antes, né, mas já tem 5 vezes mais compartilhamentos do que o Open Finance de UK. Só para a gente ter uma noção do poder, do potencial que o nosso mercado tem, e como isso pode ser muito transformador. Em termos de números, você tem alguns números aí que você possa compartilhar? Como estamos? Sim. Você tem na Foram mais cabeça? de 5 milhões de compartilhamentos. E aí, no comparativo, né, em UK, de dados, né, 5 milhões de dados compartilhados. Em UK, na mesma data de comparação, né, mesma base de comparação, foram 1 milhão de compartilhamentos. Então, é assustador, assim, tudo aqui é superlativo. Legal. E a gente está em que fase, assim, o que falta em termos vamos chamar do programa do Banco Central? A gente está, assim, só para explicar um pouquinho como funciona, né, nessas 4 fases. Nós no conselho e nos GTs, né, especifica uma fase, aí na outra fase você implementa a fase que você especificou e começa a especificar a próxima fase. A gente está ali na fase 3 e fase 4. Então, a gente está ali na implementação da fase 3 e já começou as discussões ali da fase 4. Mas ainda tem bastante coisa da fase 2 e 3 que precisa ser implementada, né? Os pontos obrigatórios a gente já vai implementando, outros pontos, como não tem a parte regulatória muito presa, isso vai ficando, obviamente, diluído no tempo,
Então, a gente está ali implementando coisa da fase 2, implementando coisa da fase 3, discutindo algumas coisas ainda da fase 3, fase 4 e por aí vai. Mas a gente está já mais avançado nesse sentido. Só para você ter uma noção, assim, a partir da fase 1, eram dados de informação dos produtos dos bancos. Então, a conta, quanto que custava, esse tipo de coisa que não tinha o usuário nessa primeira fase, né? A partir da segunda fase foi que a gente começou o compartilhamento de dados de usuário, compartilhamento de produtos financeiros que eles têm, então dados de usuário, nome, dados cadastrais, documentação, esse tipo de coisa. Terceira, aí vai seguindo, né? Então, aí vieram os produtos financeiros, principalmente crédito, e aí na quarta fase está previsto outros produtos financeiros de outros reguladores. Por isso que a quarta fase é uma fase também muito importante, muito grande, porque aí você começa a ter, por exemplo, o SUSEP, com compartilhamento de seguros, informações, dados de seguros. Você tem a CVM com as informações de investimento. Então, o negócio começa a ficar cada vez maior, assim. Bacana. Mudou o nome, tá? Inclusive, porque era Open Banking, e aí Open Banking é um nome que foca muito em produtos bancários, de banco mesmo, mas como você tem outros reguladores que regulam outros produtos que são financeiros, mas que não necessariamente são bancários, como, por exemplo, a parte de seguros, como, por exemplo, a parte de investimentos de mercado de capitais, a gente mudou o nome para englobar todos os produtos que não sejam exclusivamente bancários. Então, foi de Open Banking para Open Finance. Legal. Aí, para a gente terminando, Ingrid, você comentou, né, poxa, embaixadora aí da blockchain, né, aqui no Brasil, fantástico. Em termos de, assim, óbvio, né, fintechs desse mundo cripto, né, mais até um modelo de quase que de corretoras aí, né, mas o que você está vendo também de um movimento aí de Web3, né, de tokenização, né, os data wallets, né, e tal. E aí, assim, já emendando na questão final, assim, como é que você vê, né, o futuro, né, do dinheiro? Obviamente não o dinheiro físico aí, né, o dinheirinho do, né? Mas como é que você está vendo isso tudo? Onde é que a gente vai parar? Não sei se você assistiu também a apresentação do presidente do Banco Central, né, agora no ENSEAB, né? Que assim, eu achei aquilo ali incrível, né? Assim, esse negócio de fintech virou fichinha. Open Finance, Pix, né? Meu, não é mais nada, né? Assim, a conversa assim, tá bem longe já disso, né? E é completamente diferente. Aí, assim, cara, quem vem dessa indústria, tá aí há 20, 30 anos, meu, vai ter que estudar muito para entender o que virá, né? E o virá é agora, porque ele até brincou lá, né, que presidente de grandes bancos, pô, vocês estão acelerados demais, né? Assim, e ele diz, não, meu, vai continuar, né? Esses passos largos aí, né? Como é que você vê isso tudo, por favor? Eu adoro. Eu vejo muita oportunidade. E eu vejo que o conceito de dinheiro vai mudar. Eu acho que a gente vai ter uma desmaterialização. E eu não estou falando da moeda física, é desmaterialização do conceito dinheiro. Então, a gente viu que teve uma digitalização do dinheiro, então é simplesmente você trocar o físico pelo virtual, digital, mas eu acredito que a gente vai ter uma desintegração daquilo que seja única e exclusivamente uma moeda. Então a gente vai ter várias moedas para vários cenários diferentes. Como a gente tem hoje várias moedas para países, a gente vai ter várias moedas para vários tipos de usabilidade. Então você vai ter as moedas como tem hoje dos games, mas quem não joga game não vai participar disso? Óbvio que vai, porque eu acredito que a gente vai ter outros tipos de moeda que não sejam as moedas fiduciárias, né, aquelas de Banco Central, mas que vão servir de uma maneira ou de outra para a gente adentrar ou consumir alguns produtos e serviços. Então, você vê muito isso com NFT. Eu acho que
também tem um mercado gigante ainda para ser desbravado, mas você já começa a ver arte vinculada com isso. E o que é arte? É valor. Também é uma maneira de dinheiro no final do dia. Eu acredito que a gente vai ter tokenização de várias coisas, então tokenização de imobiliário eu acho super bacana, e quando eu falo tokenização pode ser uma NFT, pode ser através de um token mesmo, pode ser através de uma cripto diferente, mas a gente vai ter ali uma wallet, nessa wallet a gente vai ter real e mais uma série de outras moedas, tokens e valores que vão servir para a gente de alguma forma. Legal. Também de futurismo muito doido, tá? Então, assim, eu validei com as vozes na minha cabeça, não tem nenhuma pesquisa científica por trás disso. Legal. Por último, Ingrid, assim, não sei se vem à sua cabeça algum livro, um filme, o que a turma que está querendo entender principalmente esse futuro aí, né? Essa desmaterialização aí, como você fala. O que você indicaria aí para quem já quiser dar assim o salto para o futuro? Olha, livro, tem alguns bem bacanas, tipo do Bruno Diniz, que fala sobre a revolução fintech, mas eu sugiro muito podcast. Então, assim, eu sou muito viciada em podcast, eu ouço podcast quase, assim, todo o tempo que dá para eu ouvir, dirigindo, tomando banho, enfim. E tem podcasts bem legais que falam sobre isso, brasileiros também. Então, você pega um termo qualquer e joga ali no seu aplicativo de música e vai lá, vamos falar sobre blockchain, NFT, você vai encontrar vários legais. Então, eu sugiro muito essa busca, assim, sem pudor e sem medo nesses aplicativos, acho muito legal. E eu acho que, poxa, para falar assim, eu gosto muito de a parte de psicologia econômica, né? Eu acho que para entender um pouco do nosso comportamento daqui para frente, acho que vale também a gente sempre falar um pouquinho sobre psicologia econômica. E aí tem um livro que eu gosto muito, que é o Rápido e Devagar, em português, que é do Kahneman. Então, procurem aí, fala muito sobre como o nosso cérebro funciona, e muitas vezes a gente acha que a gente reage economicamente de maneira racional. E aí já foi comprovado, assim, caiu por terra, e isso cai por terra a economia como um todo, né? Então, como uma bela de uma economista, tudo que eu estudei foi pro saco. E aí fala um pouco sobre isso, que a gente é regido pela emoção, e eu acho que toda essa revolução que está acontecendo mexe um pouco com todos os nossos conceitos. Então, a gente tem que estar muito preparado para que a gente não caia em armadilhas, a gente faça boas escolhas e aproveite tudo que isso tem de melhor. Legal. Pô, nota 1000, Ingrid. Puxa, obrigado demais aí pelo seu tempo. Imagino que você esteja ansiosa aí, pô, na casa nova, né? Arrumar tudo. Eu Parabéns. odeio criança, gente. Nossa, com todas as minhas forças. Mas, Tudo bem, a poxa, gente ó, finge, que tá tudo bem. mas obrigado demais aí, parabéns por essa, pô, belíssima aí trajetória, né? Acho que você, de novo, é um grande ícone aí, né, desse mundo novo aqui no Brasil. Parabéns mesmo e obrigado demais aí pela tua visão, né, por tudo que você trouxe aí para a turma. Fantástico. Obrigado demais. Gente, eu que agradeço. E a gente acabou na hora certa, porque eu tô engasgada. Peraí, que eu vou voltar, calma. É que tem muito pó também, né? Pô, Mudança e tal, nossa senhora. Marcelo, prazer imenso conhecê-lo. Obrigada a você pela oportunidade. Desculpa aí que a parte que isso. a gente. Você consegue manejar depois, cortar, Sim, né? sim. Não, fechado. E qualquer dúvida, se tiver alguma coisa que ficou faltando, pode mandar para Juliana, que aí a gente vai respondendo. Sei lá, eu gravo um áudio, qualquer coisa, tá? Maravilha. Obrigadão. Tudo de bom. Obrigada, Valeu. Mas, Ingrid. tchau, Ju. Tchau.